Então, se eu, como empreendedor, ficar fazendo sempre do mesmo jeito, eu nunca vou crescer. Na visão de cristão, fazer como se fosse fazendo para Deus. Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem e ele não vai arrumar nenhuma auxiliar melhor que a esposa. Vocês vivem juntos, certo? É uma coisa assim que é 24 horas juntos. Como é isso para um casal? A gente hoje se entende melhor, porque tudo é questão de comunicação. E como que vocês resumem a jornada de vocês? Em uma frase. Eu acho que é o desafio que nos move. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo. Hoje com um casal. Já tivemos irmãos, homens, irmãs e agora um casal com vocês. Sejam bem-vindos, Renata, Denis. Obrigada. Para quem não conhece vocês, se apresentem para nós. Eu sou o Denis, tenho 39 anos, 20 anos de carreira aí no empreendedorismo autônomo, né? Aí sim. Trabalhando como prestação de serviço em várias áreas. E estamos na caminhada aí. 20 sempre, anos. 20 anos. 20 anos de caminhada, hein? Tem E até aí? essa carinha de novo ainda, mas tem 20 anos de caminhada. É né? isso aí. Aí você trouxe a Renata. A Renata começou em 2018, né? Quando a gente se conheceu. Foi quando ela começou aí. Começou os primeiros testes, né? Ela pode contar qual foi o primeiro teste dela comigo. Aham. Ela começou em 2018. Nós nos conhecemos na igreja em 2018. Ele me chamou para um passeio, só que era trabalho, né? Entendi. Entendi. Ele já me levou para fazer instalação de antena só para saber se eu ia ser boa de serviço, se ele ia casar comigo ou não. Na época, então, o Denis fazia instalação de antena. Entende? Agora, DER resolve instalação e manutenção. Do quê? Continua com antena, internet, telefonia. Você expandiu. Sim, expandi. O que a gente começou depois que casamos em 2019 foi em ar-condicionado. Ar-condicionado. Esse é o que foi o mais recente, foi ar-condicionado. E hoje é o carro-chefe ou não? É o carro-chefe, ar-condicionado e elétrica. Né? Legal. Mas vamos lá, vamos voltar. Vou dar um passo atrás. Então você enganou a Renata, é isso? Você chamou ela para passear, um encontro, e você levou ela para trabalhar. Foi assim, eu fui trabalhar em Jambeiro, que é outra cidade, a Aham. mulher já pensa que é passeio, né? Você acha que é outra cidade, acha que é passeio. Sim. Né? Então, eu falei, vou em Jambeiro, instalar uma antena, queria que você fosse comigo, né? Lá é bonito, é no meio da mata, tudo Aham. mais, ela gosta e ela foi. Mas na minha cabeça já era o teste, falei, se ela já não aceitar, Não presta. né, vai ser difícil, né? Aham. A convivência aí, né? Porque muitas vezes a gente aproveita o trabalho para aproveitar a natureza, que é o que a gente gosta. Então, Exatamente. às vezes eu até aceito alguns trabalhos no meio do mato, assim, porque você já aproveita. Então você vai andar em estrada, vai ver cachoeira, vai ver o mato, vai ver... Então aproveita. E daí ela aceitou. Aí chegou lá, foi a surpresa. Falei, ó, antena parabólica, você tem que montar aquela antena de 1,80 m, cheia de Aham. telinha. Eu montei e comecei a ensinar. Falei, vou fazer uma coisa, você fica aí. Quando eu voltei, ela já tinha montado a metade da antena, praticamente. Passou no teste. Já passou no teste, né? Ah, Falei, já falou assim, você não Vou precisa... casar com essa mulher. Vou casar, porque vou unir o útil ao agradável. lógico, né? Legal, muito Você bom. vê, né? E você achou o que desse teste? Foi bom, assim, a gente gosta de trabalhar juntos. Desde que a gente começou a namorar, a gente se viu trabalhando juntos, assim. E para mim sempre foi um desafio, né? Aprender coisas novas. E foi bom, é bom, assim, porque sai da rotina, sai do óbvio da vida, da casa, das coisas. E eu aprendo sempre coisas novas. Então, para mim, eu não tenho medo do desafio. Então, eu faço com ele tudo. Entendi. Mas o que eu percebi é que o Denis nunca foi CLT. Eu trabalhei registrado 1 ano na minha vida. Um ano. Eu tava com uns 20 anos. E aí 1 ano certinho. falou assim, Fevereiro a fevereiro. quero Certo. bater asas. É. E Isso não é para E mim. foi, nessa época foi engraçado, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, com meu tio em Caraguá, o Sandro, que me ensinou tudo que eu sei praticamente. Aham. Aí eu trabalhei dos 14 aos 16, aí eu parei, né? Fui dar uma curtida na vida ali, até os 20 mais ou menos.
Fiquei fazendo bico, que eu já tinha aprendido muita coisa com ele, então fazia pintura, elétrica, fazia várias coisas em Caraguá. Mas queria já, mesmo trabalhando com ele, sem ele ser uma empresa, ele era que nem eu, era um prestador de serviço, que tinha um ajudante. Mesmo assim, ainda ficava, né? Segunda a sábado, você não tinha... Então, com 16 anos, quis dar uma aproveitada. Então, até os 20 eu dei aquela aproveitada, mas sempre trabalhando, nunca fazendo nada de errado, assim. E daí, aos 20 anos, eu esqueci o que eu tô falando. Aos 20 anos, você começou a empreender. Então, aos 20 anos, eu arrumei um serviço CLT. Ah, entendi. Que era meio período ainda, era das 7 às 1 da tarde, né? E nesse lugar que eu trabalhei, eu fiz uma revolução lá dentro, porque eu fui com a mentalidade de menino que sempre trabalhou por conta, para as pessoas que era CLT, que estavam acostumados com o horário de comer, horário de chegar, horário de sair. Bater cartão, aguentar tudo que os encarregados, o chefe fazia, tipo, não se impunha em nada, sempre aceitava, mesmo que o negócio era errado, eles aceitavam. E eu já nunca vivi isso, né? Então... Por um lado, melhorou. Eles falaram assim, pô, você entrou, melhorou. Algumas coisas melhorou, mas por outro, eles não estavam me suportando. Sim. Aí eu saí antes de ser mandado embora. Entendi. Porque eu também já não aguentava mais aquela vida. Falei, não dá pra viver dessa forma, não. Entendi. Difícil. E depois daí eu voltei a trabalhar com meu tio Sandro, um ano depois, com 21 anos, e tô até agora. Tem que falar do divórcio, da separação dos seus pais, que você virou o homem da casa. É? Você acha? Com vocês. Não, deixa ele fazer as perguntas, eu vou respondendo. Melhor, senão vai ficar longo. Beleza. Então vamos lá. E você, Renata, era CLT? Sempre fui CLT, mas nunca tive muita responsabilidade. Entrava e saía dos trabalhos porque se eu não gostava, eu não ficava. E isso acabava com meu pai, né? Porque a geração dos meus pais é aquela que entra no trabalho e tem que ficar para sempre. Então, eles detestavam quando eu saía dos trabalhos. Mas a gente não, né? A gente é de uma geração que se não está bom, a gente sai. Então, eu nunca fiquei muito fixo em trabalhos e sempre estava procurando algo que tivesse a minha identidade, né? Aquilo que eu gostava. Por isso que eu me identifiquei muito com o trabalho com ele, porque eu tinha liberdade, eu não gosto muito de rotina, então a gente faz a nossa rotina, a gente está sempre em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes. Então, o meu trabalho... não tinha uma profissão antes, né? E hoje eu sou auxiliar dele, mas a gente é empreendedores, né? No nosso trabalho. Então, é algo que me dá pelo menos uma função ali, um cargo de responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. Muito mais do que antes eu era, né? Que, na verdade, eu não era. Entendi. E como era... Vamos colocar assim... você veio de um CLT... Ele já totalmente autônomo. Como foi no começo para você? Foi diferente? Foi uma coisa que você falou, nossa, será que isso é para mim? Ou não, eu tenho que ir para o CLT? Porque você veio de uma família que todos nós, a grande maioria, veio dessa família que olha, você tem que entrar no serviço e você tem que ficar a sua vida nesse serviço e se aposentar nesse serviço. Como foi para você essa diferença? Como eu falei, foi bom porque a gente não tinha rotina, a gente não tem uma rotina. Então, aprender, estar em cada dia em um lugar, sempre é bom. E o trabalho dele me faz desenvolver coisas que eu nem sabia que eu tinha. Então, não sei. Eu acho que fez você despertar em você a criatividade, né? Porque quando você fica sempre fazendo sempre a mesma coisa, e às vezes você num CLT talvez não pode fazer mais do que aquilo, às vezes o cara te joga naquele cargo e deixa você lá para sempre, você não consegue fazer algo mais criativo, não consegue inovar. Parece que tem um limite, né? Sim. E no empreendedorismo não, você não tem limite, né, cara? Você tem que ficar ali tentando. Pegando esse gancho, o Denis é o profissional, ele é o cara que sabe fazer o negócio. Mas tem hora que você não chega nele e fala assim, amor, lindo, maravilhoso. Se a gente fizer assim, não fica melhor? Você faz isso? Faço. E o que ele faz? Ele não gosta. Ele não gosta. Mas ele não dá o braço a torcer nenhuma vez? Não.
Você não puxa a orelha dele? Tô brincando. Não, às vezes ele me ouve, sim, porque a mulher tem um olhar diferente, né, no fazer as coisas. Então, ele foi aprendendo a me ouvir, mas, assim, eu aprendi também que eu não sou a técnica, eu sou auxiliar. Então, ele tem anos de experiência, anos a mais do que eu. Então, às vezes, o meu olhar é um olhar diferente, mas ele tem um olhar técnico. Sim. Então, eu tenho que entender o que ele está fazendo, se isso vai ser bom mesmo para o trabalho, porque às vezes também é só uma ideia, assim. Você, talvez, não sei se é isso, e aí vocês me corrijam, mas talvez o seu olhar, ele seja fundamental. Por quê? Ele é o técnico. Então, ele sabe o que dá para ser feito, aonde dá para ser feito. Sim. Mas o seu olhar é um olhar de cliente. É. Então, esse olhar é fundamental também. Sim. Por quê? Porque você fala assim, se fosse na minha casa, eu gostaria que estivesse assim, ou eu gostaria que estivesse assado. E isso provoca ele a fazer o quê? Sim. Pensar, no mínimo pensar. Nossa, será que ela tem razão? Será que isso vai dar? E aí, talvez ele mude, ele até não fale, porque não dá o braço a torcer, porque homem é assim, viu? Não dá o braço a torcer, mas ele vai lá e ele mude alguma coisa. Então, é fundamental, na minha opinião. O que você acha? Então, o que eu falei para ela desde o início era que tem que saber qual a ideia dá, se é o momento certo. Porque às vezes você está na manutenção, você está querendo consertar algo. Então, você já consertou aquilo. Mas nunca é igual, né? Sempre vai ter alguma coisa. Então, se ficar fazendo perguntas que não tem lógica nenhuma, tira seu raciocínio. Sim. Porque você para ouvir, você tá trabalhando, mas você tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Mas se ela faz uma pergunta que não tem lógica, que você vai falar... Você tem que parar para tentar entender a pergunta dela. E daí você parou de ter o raciocínio do negócio. Entendi. Então, com o tempo, ela foi aprendendo. Então, agora, realmente, ela para, analisa, tem pergunta que ela nem faz, que ela... já sabe que... Porque ela começou a aprender algumas coisas. Então, ela sabe a lógica daquilo ali. Não vou perguntar que não faz sentido nenhum. Sim. Mas muitas vezes, sim, é o que você falou. Ter a visão de alguém de fora é muito importante. Eu sempre falo que eu gosto de clientes bem exigentes. Sempre gostei. Porque isso me fez crescer. Exatamente. Fez crescer muito. E ela, no começo, falava, nossa, essa cliente não atende nunca mais na sua vida. Eu falei, não, é essa que me fez crescer. Exatamente. Porque toda vez que eu vou lá, eu faço algo e ela fala assim, pô, mas não dá pra ficar assim? Por que você não fez assim? Pode fazer assim? E daí eu paro e analiso, realmente vai ficar muito melhor. Exatamente. Isso, essa visão que eu acho interessante. Por quê? Porque é de fora, é uma visão não técnica. Sim. E é a visão do cliente. Vai pensar sempre do outro lado. Exatamente. Né? E é sempre bom para crescer, porque, como eu falei, numa visão de CLT que eu tive por pouco tempo, você sempre faz do mesmo jeito. Então, se eu, como empreendedor, ficar fazendo sempre do mesmo jeito, eu nunca vou crescer. Exatamente. Sempre eu tenho que ouvir. E principalmente na casa do cliente, tem que ouvir ele, cara. Eu sempre falo isso para ela. A nossa qualidade do nosso serviço é fazer o melhor como se fosse para nós. E principalmente, na visão de cristão, fazer como se fosse fazendo para Deus. Essa é a nossa visão. Essa sempre é a melhor. Quem está olhando aqui é Deus. Porque às vezes você está dentro de um telhado, ninguém está te vendo. O cliente não sabe o que você faz lá, mas Deus está te vendo. Exatamente. Você tem que fazer corretamente as coisas. Não posso deixar o fio largado de qualquer jeito. Eu vou deixar ele bem certinho, porque Deus está vendo. E na minha casa, se um dia fosse comigo, eu ia subir aqui e ia querer ver tudo arrumado. Não ia querer subir aqui e ver tudo bagunçado. Foi o que o cara fez, cara. Confio no cara. Tipo, tem cliente que tem mais de 10 anos. Imagina se o cara nunca subiu no telhado 10 anos. Chega lá e fala, só o Denis que sobe aqui. Olha a bagunça que tá isso, cara. Então é importante. Isso mantém o padrão de qualidade do nosso trabalho, né? Tipo, a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor como para o Senhor e não para homens. E isso é o que traz satisfação para nós, né? Porque eu falo, a satisfação não está no trabalho em si, mas em realizar o trabalho. Sim. Em você ver algo que ou estava quebrado e consertou, ou você fez do começo até o final. Então, é a realização do trabalho que traz a satisfação. Então, a qualidade, o padrão de qualidade, o nível dele é aqui, ó. Bem... Igual o nosso abençoado ar-condicionado, porque era pra gente estar aqui suando, morrendo. Então, se não fosse o Denis, você vir aqui instalar, a gente tava, morrendo aqui. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês começaram, você tinha a antena, que era o top, e já a instalação elétrica também.
Como foi essa migração para o ar-condicionado? Ela aconteceu de uma forma tranquila? Ela aconteceu de uma forma que você começou a ver que o cliente da parabólica já não estava acontecendo mais daquela forma tão que trazia um retorno? Ou você falou assim, não, eu preciso ver novos ares? Como que foi essa migração? Não é uma migração completa, 100%, mas você hoje é o seu carro-chefe, né? Como que foi isso aí? Foi exatamente assim. Quando eu vim para São José, em 2011, eu instalava uma média de, no mínimo, 30 antenas no mês de parabólica. Tinha mês que chegava a 50, mais de 2 por dia. 2011. Né? 2011. Então, era geralmente parabólica. Então, eu vim para cá, eu instalava antena por uma loja que vendia, uma marca grande de parabólica, e vendia muito, porque na região não pegava antena normal, essas antenas UHF não pegava, não era sistema digital, era sistema analógico, aquela que ficava chuvisco, sabe, aquele negócio. Então, só parabólica que resolvia. Então, era essa média. Foi indo. Em 2016, você já começou a perceber. Você já não instalava nem 15 no mês. Nossa, que né? queda 2017, gigantesca. você não instalava 10 no mês. Chegou a era da internet, né? Daí chegou a antena UHF em São José, sistema digital, TV moderna e tudo mais. Então, você não precisava mais de uma parabólica. Uma parabólica. A antena UHF, a maioria das pessoas sobe no telhado, coloca lá, e não tem muito segredo. Porque o sinal expandiu tanto que tem aquele negócio digital, de ficar virando antena certinha. Por qualquer lugar que você põe antena, praticamente pegava. Então, eu comecei a olhar isso, né? Falei, tá caindo, né? E eu tenho que mudar um pouco. Como o meu nicho é muito grande, faço bastante coisa, eu nunca fiquei parado por causa disso, né? Mas realmente pensando no que poderia acontecer no futuro. E eu fazia muita parte elétrica para instalação de ar-condicionado, que muitos profissionais de climatização não fazem elétrica. Só faz o ar-condicionado. E você vai lá e faz elétrica. Então eu vi que podia fazer tudo ali, né? Sim. E já pensando no futuro, pensando no sistema... No calor, que você percebe que o calor está cada ano maior, mais quente em todas as regiões. Então, foi aí que eu fui já vendo o que eu ia fazer para... E foi muito bom, porque a antena realmente caiu. Caiu, né? Eu não instalei, ano passado, eu não instalei uma antena parabólica. Então, eu ia te perguntar isso. Houve fase de insegurança financeira mesmo? De você fala assim, nossa, se eu não mudar de produto, de linha de atendimento, você CLT. Sim. Teve essa fase? Teve, né? Acho que sempre teve, né? Porque eu fico olhando a geração antes da minha. Tem muitos pedreiros que não se aprimoraram para um porcelanato, né? Para algo mais moderno. E acaba ficando para trás, e acaba ficando sem serviço. Então, tem vários profissionais que não se profissionalizaram mesmo, que acabou ficando para trás, cara. Não tem... Precisa se atualizar, né? Não tem como ficar sempre na mesma coisa, porque o mundo está se atualizando todos os dias. Demais, né? Se a gente não se atualiza, a gente fica... Com essa era da internet, é muita atualização. Todo dia tem uma, né? Então... E hoje você... instalando o ar-condicionado, fazendo a parte elétrica, fazendo a parte de instalação, você também precisa de uma atualização constante ou ela é mais periódica? Como que é? Como que funciona? Continua assim, sempre estar atento às coisas, sempre. Porque muda ferramentas, né? Muda o sistema às vezes até de instalação mesmo, o produto está mudando muito, que nem o seu ar-condicionado, não solta vento. Sim. Então ele está mudando. Então, você precisa entender o cliente, né? Que nem pra cá. Você não me perguntou, mas se você tivesse me perguntado, eu tenho cortina, se eu tivesse visto o lugar antes, eu ia falar, cara, instala esse que não solta vento, cara. E você Entendi. acertou. Senão, então... foi dicas. Tem que estar sempre atento às coisas, né? Sempre se atualizando aí das coisas. Entendi. Pra gente, eu até falei pra ela que, como eu já trabalho com um nicho muito grande, às vezes fica difícil de você fazer atualização de tudo. De antena, de elétrica, de câmera, de alarme, de portão automático, de ar-condicionado. Então, a gente está agora com um projeto de ficar só na parte elétrica e ar-condicionado. Para tirar esse peso também de não querer aprender tudo, porque não aguenta, né, cara? Não aguenta. Você não consegue acompanhar. E como é a rotina de vocês?
Como os clientes, eles vêm através do quê? Indicação, vêm através de marketing, como que é? A maioria dos clientes são clientes antigos, né? Que ele conquistou com a parabólica e é o boca a boca. É a confiança que ele conquistou com os clientes que divulgam o trabalho dele. E, assim, a maioria realmente é indicação. A maioria dos nossos clientes também viram amigos, porque a gente tem um atendimento e uma atenção a cada um, sabe? De entender o que eles precisam, de fazer algo sempre a mais. Muitos clientes a gente vai para, tipo, arrumar um chuveiro. Aí você vê ele já arruma torneira, já arruma a lâmpada, ele já vai fazendo sempre algo a mais. E isso cativa, né? Tipo, Sim. a nossa empresa resolve, porque a gente vai e resolve. Não só aquilo, mas sempre faz algo a mais. Então, a maioria é no boca a boca, é indicação. A gente tem o Instagram nunca deu retorno. O Instagram é só propaganda, mas assim, a gente divulga algumas coisas, mas nunca tivemos retorno do Instagram. Agora, a indicação de clientes é o que dá o retorno mesmo. É impressionante. É porque é um bom serviço, né? Se não fosse um bom serviço, não teria essa indicação de outras pessoas. Muitas vezes eu vou na casa do cliente, daí ele indica o pai, daí indica o sogro, daí indica a cunhada, e vai indicando, cara, amigos. E assim você vai. Eu até lembrei agora, tem uma criança que eu fui lá, tinha 1 ano, hoje tem 15. Nossa! Né? E você está sempre atendendo ali. Isso é difícil, hein? É difícil. É difícil você conquistar um cliente que te dá um retorno assim recorrente, que não foi uma vez, você foi lá, instalou e acabou. Sim. Tem cliente que toda vez que muda de casa, que mudança exige muitas instalações, Com de certeza. Elétrica, de antena, de às vezes tirar a câmera e colocar a câmera. Ela já mudou umas 5 vezes, ela sempre chama a gente para fazer as instalações. Que vem legal. aqui tirar, vem aqui colocar de novo. Uma semana sem chuveiro, a senhorinha, cara, Nossa, 2 senhores. Ficou uma semana sem chuveiro, porque a gente ele não sei podia. onde a gente estava, não podia atender elas. Entendi. Ela Tomou esperou. banho gelado, falou, tomei banho gelado. Que legal. Não vai vir ninguém aqui na minha casa arrumar meu chuveiro, eu vou esperar você. Não é legal o banho gelado, mas foi legal que ela Ela no verão, né? Então ela falou, não, tá tranquilo. Ah, tudo bem. A dona Maria. Que legal, meu. Muito legal. Eu sempre procurei mais por isso também. Por isso que eu não faço tanta propaganda, porque às vezes um cliente novo é mais difícil. Você já não tem uma certa amizade e tudo mais. Não conhece o ritmo do cliente. A gente não conhece, ele também não nos conhece. Sim. Então, às vezes, fica uma falta de confiança ali. Entendi. Depois melhora, mas sempre... Então, se fizer uma propaganda assim, tipo Google, você não sabe... Pra onde você vai. Pra onde você vai, né? Já aconteceu de entrar em lugares estranhos, né? Porque quando uma pessoa te liga, você não conhece a pessoa, não sabe onde é. Já aconteceu, ele foi sozinho essa vez, era um lugar muito cabuloso, assim, de rituais, sabe? Uma coisa muito... Fala, meu Deus, né? Entendi. Então, a gente nunca sabe, né? Quem a gente vai atender, na casa de quem que a gente tá. Por isso que é só oração. Sempre valoriza muito os clientes que são indicações mesmo por isso, né? Porque sempre vai ser melhor vocês... foi o seu Antônio que me indicou. Você já vai tranquilo, você já vai... Sim. Você vai sem peso, cara. Exatamente. O cara que me indicou. Então, ele me indicou muito bem. A pessoa, quando ela fala com você no telefone, no WhatsApp, você já percebe. Sente, o Antônio... A pessoa tá tranquila. Foi uma pessoa de confiança que indicou você para você vir na minha casa. É mais tranquilo. Então, a gente sempre preza por isso. E como foi na pandemia? Porque vocês casaram quando? 2019. 19. Tipo assim, na beira da pandemia. Foi. E aí, recém-casados, veio a pandemia. Vocês com negócio próprio. Como que foi isso? Instalação de ar-condicionado. Foi. Como que foi a pandemia? Conta aí pra gente. Conta onde nós estávamos na pandemia. A pandemia começou em 2020, né? Sim. E a gente tem uma cliente que virou nossa amiga e ela precisava fazer uma instalação nova na fazenda dela. Instalação de elétrica, desde o poste até a casa, trocar toda a fiação. Foi quando começou a pandemia e a gente ficou isolado na fazenda dela. E assim, foi muito... 2 semanas. Provisão de Deus ali, porque a gente estava trabalhando num lugar seguro, num ambiente familiar ali, que a cliente gosta muito da gente. E
ali trabalhando tranquilo, sem o caos da pandemia, sem o medo e trabalhando. Então, o que a gente trabalhou lá em 2 semanas nos supriu para 2 meses. E a gente pôde ficar tranquilo na pandemia. Então, eu vi ali muito a mão de Deus, do cuidado dele, sabe? Da gente estar, primeiro, num lugar seguro, trabalhando, e a provisão ainda veio para a gente ficar em paz, sabe? Porque, como autônomo, se você não trabalha, você não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para comer. Sim. Esse é o maior desafio. Mas Deus provê e Deus cuida. E a gente trabalhou a pandemia inteira. E a gente ia de máscara, mas ia. De máscara, tomava banho de gel na porta dos apartamentos. A gente não Colocava luva. Tá nem aí, o cliente não... Meu, você tem que tirar o sapato, tira o sapato. Tem que colocar a luva, coloca a luva. Até entendi, às vezes porque a pressão psicológica foi muito grande, principalmente nos idosos, né? Eu lembro de uma senhora que eu fui, que ela ficava assim, ó, do pé à cabeça no display. Eu falei, não tem problema, cara. Só tampa o nariz pro álcool entrar e vamos, cara. Verdade. E depois ela ficou contente. Não, obrigado por você ter vindo, eu sei a situação. Obrigado, eu tô meio preocupada. E você veio resolver um problema que precisava, que era uma questão de chuveiro também. E daí, a gente vai indo. Mas trabalhando uma pandemia. Já pegou até amizade, tomou um cafezinho. Já. Mas na pandemia a gente não ficou neurótico, com medo, lógico que tinha. Mas o nosso álcool em gel que a gente comprou no começo da pandemia... Tá até hoje lá. Tá até hoje. Durou os 3 anos, os 2 anos de pandemia, porque a gente ficou tranquilo, assim, Sim. sabe? Graças a Deus a gente passou ilesos, né? Ninguém pegou da nossa família, assim, na época. E a gente seguiu a vida. E foi esse nicho de clientes que a gente tem que nos manteve, né? Que legal, né? Se a gente sempre ficasse esperando por clientes novos, talvez a gente ia passar um sufoco. Mas como já tinha esses clientes que são de confiança, confia na gente, então isso foi importante. Então foi um período, profissionalmente falando, tranquilo para vocês, porque vocês já tinham clientes, vocês foram mantendo esses clientes, pessoas de confiança que vocês conheciam, que eles te conheciam. Então foi uma fase, sem contar essa aí da fazenda, que olha, isso aí você vê mesmo a mão de Deus sobre vocês, né? São Bento. Foi lá em São Bento, quando a gente veio, cara, né? Não veio um carro de São Bento até aqui, é quase 2 horas de viagem, não tinha um carro, cara. Eu falava, pera, acabou o mundo, não é possível, cara, não tinha ninguém, cara. Walking Dead. A cidade fechada, você não podia entrar, né? Foi... Sim. Ali que a gente teve o choque de realidade do que estava sendo a pandemia. A gente via na TV e tal, mas a gente não tinha tido contato ainda com o mundo externo. Mas não mudou muita coisa. E me conta como é a gestão financeira desse casal. Porque vocês trabalham juntos, vivem juntos. Existe alguém que é responsável pela finança do casal? Uma pessoa responsável? Ou vocês... junta e vamos lá. Não? Eu entreguei essa área para ele, porque ele é muito melhor que eu. Entendi. E por muitos anos ele queria que eu cuidasse, mas sempre foi um embate isso, porque eu nunca fui boa, né, com as minhas finanças. Então, ele sempre foi muito bom e eu confio nele e é ele que cuida. Ele coloca tudo lá. E como que é, Denis, essa gestão? Como que você faz? O máximo, eu sempre tive, né, cara? Acho que é isso que eu aprendi foi uma das coisas importantes que eu aprendi com meu pai. Meu pai é pedreiro, sempre trabalhou por conta, mas ele sempre marcava no caderninho lá o dia. Quanto ganhava. Né? Quanto que... Ganhava não, mas o dia que trabalhou, pelo menos, essas coisas. Então eu fui aprendendo. Então no começo eu fazia tudo no caderno. Tudo no caderninho. Achei vários caderninhos. Sempre ia marcando, né? E sempre, sem, ninguém falar. Acho que eu aprendi com ele, mas ele não fazia. Ele só exatamente marcava os dias que ele trabalhou. Mas... eu fui sempre marcando, comprava uma coisa e marcava, eu sempre fazia isso, porque empreendedor, muitas vezes, você pega uma bolada de dinheiro, mas você sabe que, às vezes, 30% é só mão de obra, o resto é tudo material. Então, se você souber administrar, acabou o cara, né? Acaba com ele. Então, eu sempre marcava. Então, eu tinha uma organização, assim, nessa questão financeira. Hoje em dia tem aplicativo que está ajudando muito, faz tudo, faz as contas para você, fica muito mais fácil. Mas sempre foi minha área. Eu sempre quis que ela fizesse isso. Entendi. Sempre quis, porque daí tira um peso das costas pra você pensar em outras coisas, né? Pensar no trabalho, na ferramenta, nessas atualizações que você precisa. Mas eu vi que não teve jeito, então eu faço essa parte também. Entendi.
E você usa algum aplicativo para fazer eu uso essa... o aplicativo da Google, Minhas Finanças. Ai, o que mais legal. fácil que eu achei, eu paguei algo vitalício lá que ficou muito barato. Aham. Ele é muito legal, cara. Muito Sério? legal Eu não conheço. Você Vou- lança vou- até os tipos de trabalho, depois ele tem a probabilidade ali da porcentagem do trabalho que você teve no mês. É, Então, isso é muito legal. Tem até Tem. uma prospecção. porque daí você coloca, que nem eu vim aqui, instalação de ar-condicionado. Tá lá, ar-condicionado. Aí chega no final do mês, você sabe. 40% foi de ar-condicionado, 30% foi de elétrica. Que legal. Isso eu gostei muito, porque daí é o que a gente estava falando sobre o nicho do meu trabalho. Agora eu sei exatamente como é que ele está. Por isso que eu posso dizer que hoje ar-condicionado e elétrica é o que a gente mais faz. É o carro-chefe. O carro-chefe é isso aí. E esse aplicativo ajudou muito. Então, indico aí, é Minhas Finanças. Que Muito legal. legal. Ele Tá. funciona tanto para a parte de empreendedorismo quanto na parte Pessoal. residencial? Ou... Sim. Aí tem despesas, tem a parte do que entra ali, né? E é muito, muito legal. Ele é simples de usar. E aí, você vai assumir quando essa... Não. Eu passei Esses a dias bola. eu até pensei também, falei, acho que eu vou passar, porque daí dá pra você colocar alguém pra administrar junto, né? Aham. Aí você paga um pouquinho a mais lá. Mas aí eu falei, não vai querer. Eu não gosto. Entendi. Não é pra mim. Não é? Não. Seu negócio é dar suporte para ele. Eu entendi. O meu papel como esposa auxiliar é auxiliar, é ajudar. Eu acho que, eu gosto de falar isso, que Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem. E ele não vai arrumar nenhuma auxiliar melhor que a esposa. Sim, Com certeza não. entendi. E ele, então, eu sei o meu papel, eu sei a minha função, eu ajudo em tudo, mas ele que é o cabeça, ele que sabe o que precisa fazer, e eu só apoio e tô sempre fazendo o que precisar. Eu não tenho medo de subir no telhado se precisar, de trocar antena, então eu faço o que precisa, mas eu sei o meu papel. E agora ele também entende as minhas limitações como mulher também, né? Que eu Claro. não vou poder ficar carregando pesos demais também, né? Então, a gente foi se adaptando no nosso trabalho, nas funções, né? Então, para mim, o mais importante como esposa, que trabalha junto com o marido, é entender que ele é o cabeça, a responsabilidade é dele, eu sou auxiliar. Então, Receba, amor. Eu vou entrar nesse mérito. Eu não precisaria, por quê? Porque o que você está falando até agora deixa muito claro, mas eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. Então, eu vou perguntar para você. deixa ele sem graça. Vocês trabalham juntos, vocês vivem juntos, certo? É uma coisa assim que é 24 horas junto. Como é isso para um casal? Fala para mim, me explica. Eu acho que todo mundo quer saber. Todo mundo Você fez um resumo, Sim. mas eu quero saber agora detalhes. Lógico que tem embates, né? A gente, como homem e mulher, a gente vai pensar diferente. Teve, sim, embates no nosso casamento. Não é fácil chegar num lugar onde a gente hoje se entende melhor, porque tudo é questão de comunicação, né? Eu entendo o meu papel hoje porque a gente teve muita DR sobre isso. E hoje a gente se comunica muito melhor. Então, eu aprendi que tudo que eu preciso fazer, a agenda da gente precisa se bater, a gente precisa conversar sobre todas as coisas, porque eu fazia muitos planos antes e depois eu avisava ele, só que a gente tem agenda de trabalho, agenda de igreja, agenda de família, são muitas coisas para administrar, sendo marido e mulher, empreendedor, trabalhador e tudo mais, né? Então, eu acho que a comunicação entre o casal precisa fluir muito bem, assim, né? E a gente foi melhorando isso com o tempo. E hoje a gente está bem mais tranquilo, graças a Deus, né? Nisso. Não tem muito. Tem ali umas faíscas durante o dia. Normal. Normal. Ela já me entende, às vezes eu fico meio nervoso, eu já sou um pouco nervoso, parece que não, só mas não, sou. É que, sei lá, eu já fiquei tanto tempo trabalhando, assim, que às vezes você, quando está trabalhando, é uma pessoa, e quando você
Porque é muita responsabilidade, né? Você tá dentro da casa de uma pessoa, fazendo serviço, tentando resolver algo. Então, às vezes, solta umas faíscas, assim. Mas eu acho que o mais importante é a confiança, né? Com quem que você quer andar todos os dias? Com alguém que você confia. Ninguém quer andar com alguém que você não confia. Então, você tá com a sua esposa ali, a pessoa que você mais confia, né? Que acho que todo casal tem que pensar assim, a pessoa que você mais tem que confiar na vida é a sua esposa. Que é que tá do seu lado ali todos os dias, cara. Sabe suas qualidades, seus defeitos. Então, isso é muito importante, né? Você se sente mais tranquilo no trabalho porque é uma pessoa que você confia. E tem que rolar aquela telepatia também, né? Porque às vezes ele tá trabalhando, tá lá na escada, eu tenho que saber em que área, em que estágio ele está, para saber qual ferramenta eu tenho que dar, porque ele não gosta de pedir, ele gosta que eu já, você precisa da chave de fenda, tá aqui, o alicate tá aqui, então eu já tenho aqui. Às vezes ela acha que aquele teste da parabólica acabou lá na parabólica. Não, é diário, né? É diário, né? Então eu quero saber se ela tá atenta, se ela sabe qual ferramenta eu vou usar, o que eu vou fazer, qual o próximo passo, né? E hoje a gente trabalha com estrelas. Estrelinhas. Estrelinha, tipo, hoje você foi 5, hein? 5 estrelas para você. Mantenha assim esse padrão de excelência aí. Atenção, tem que estar atento, né? Eu acho que todo mundo, a gente não pode levar o nosso trabalho como brincadeira, né? Sim. E apesar de ser um casal e rola a intimidade ali, da confiança, a gente entende que quando tá na casa do cliente, a gente está trabalhando. Sim. Então, eu que sou meio brincalhona, tive que aprender isso também, né? Tipo, agora a gente tá trabalhando, não posso ficar brincando, não posso ficar falando piadinha aqui, agora é sério. Então, entender o momento que a gente tá também, né? Que a gente tá trabalhando. Então, não misturar muitas das coisas. Não dá para ficar falando de assuntos aleatórios quando você tá trabalhando, senão tira até o raciocínio dele, né? Tipo, tô aqui resolvendo negócio, vem com uma besteira essa hora, né? Mas é difícil, não é? Pra você, você entrou, você desligou. Mas, voltando nessa parte de confiança que eu falei, é legal porque melhorou muito, né? Quando ela começou a trabalhar comigo, na questão de confiança, né? Porque ela tá o dia todo comigo, ela sabe o que eu fiz, sabe o que eu comi, não tem como você criar uma mentira para alguém que tá do seu lado todos os dias, cara. Então, isso nos uniu, cada dia mais nos une, né? Saber quanto tempo demora os trampos, né? Tipo assim... Eu acho que para quem quer empreender aí com a esposa, é um bom caminho, cara. O cara vai ter sucesso porque vai ter essa parte da confiança, vai ter essa parte de entender um ao outro, né? Porque se conhece as dores do outro, sabe as limitações, as dificuldades do outro. Sabe, né, que tipo, à noite o cara não dormiu bem, por isso que ele tá assim. Diferente do ajudante, que ele não tá nem aí com você, sabe? Quer saber do dinheiro no bolso e já é. Então, é legal. Importante isso, né? Não é fácil. Não. Eu não vejo nenhum tipo de facilidade nisso. Eu vejo, na realidade, uma dificuldade. Mas é importante vocês mostrarem para as pessoas que é possível. Sim. Que é possível. Que, lógico, nós somos seres humanos. Então, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. Sim. E esse dia, a pessoa que está do seu lado, se ela é uma pessoa próxima, ela vai entender o porquê que você está assim. Porque não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É uma coisa que você vem trazendo e tal. Sim. É muito legal isso aí. Tem muito casais de amigos nossos que falam, nossa, não posso trabalhar com ela, senão eu vou matar ela. E assim, é uma questão de temperamento, mas também é de... Cada um tem a sua profissão também. Não são todos os casais que foram feitos para trabalhar junto, porque cada um já tem a sua profissão. No meu caso, como eu não tinha profissão, eu abracei a profissão dele, porque eu entendi que Deus me fez como uma auxiliar mesmo, né? Antes, a auxiliar dele era a mãe dele. Então, eu peguei o papel da mãe dele como auxiliar, comecei a trabalhar com ele. E a gente só cresceu juntos, né? Nesse período de casado, 7 anos.
Então, a gente vê... E como é bom para os clientes ser um casal trabalhando juntos. Sim. Isso passa muito mais confiança. Com certeza. Chegar na casa de alguém e ser marido e mulher, assim, eu vou conversando com a esposa, eu vou entendendo a casa, vou entendendo a necessidade. Então, isso passa mais confiança. E as pessoas confiam mesmo, né? É verdade. Porque vê um Isso casal isso é trabalhando legal. junto. Isso mesmo. Isso eu acredito até que fideliza Sim, o serviço, não é? bastante. Porque, pô, chega um casal, não é um ajudante qualquer, é um casal. Porque, às vezes, 2 homens é difícil, né? E Por- geralmente, quando você vai atender um cliente, tipo, a primeira vez, é a mulher que tá em casa. Exatamente. Então, tem esse Tem negócio. 2 homens lá, né? É, Ela não- sozinha, tem uma criança pequena, ela fica meio desconfortável. Com né? certeza. E quando tá com a mulher, é tranquilo. Às vezes a cliente sai, eu vou ali no mercado, deixa nós dois, a gente acabou de conhecer a cliente, Aham. vai deixar a gente aqui, porque tem uma certa confiança ali, Com né? certeza. Não tem tanta vergonha de falar. E é legal ter uma presença feminina ali nessa área de trabalho, é legal. E tá crescendo bastante, a gente tem A visto gente tem muita Tá, gente, né? muita gente. Bastante casais mesmo trabalhando juntos. Que legal. Isso é importante. Aí, vocês são pioneiros. E como funciona a parte de crenças? Vocês acham que vocês têm ou não têm? Já tiveram? Tem alguma crença que limita vocês? Limita, e aí nós estamos falando de prosperidade, porque vocês são empreendedores. Todo empreendedor, ele pensa em prosperar cada vez mais. Vocês acham que tem alguma crença que limita vocês? Ou para vocês, não, tá tudo tranquilo? Como que é? Como que funciona essa parte para vocês? Eu não consigo ver nenhuma crença limitante que bloqueia a gente de crescer, assim, não. Porque vocês estão crescendo, É. né? Não consegui, nós estávamos conversando ontem, né? É. Não consegui ver. O nosso estilo de vida é um estilo de vida mais simples, né? A gente Certo. gosta... Porque, assim, por mais que a gente faça planos de anos, a gente nem sabe se a gente vai chegar lá daqui a uns anos, né? Aham. E é legal quem faz, mas a gente vive um dia de cada vez. E nesse nosso estilo de vida, o que hoje conta para nós é ter qualidade de tempo, ter uma vida tranquila, ter uma vida em paz. E isso pra gente, hoje o nosso trabalho proporciona. Então, é algo que é viver feliz no simples. E a gente vai crescendo assim. É incrível, porque eu acho que Deus que vai abençoando a gente. Aham. Porque a gente tá feliz hoje, mas a gente sabe que Deus tem mais. E a gente tá um passo de cada vez. Pequenos passos todos os dias, sabe? Eu vou até adiantar uma pergunta, então. Então, para vocês, o que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso para mim é viver em paz, as contas pagas, ter uma vida tranquila, a gente estar em paz um com o outro, sabe? E ter essa qualidade de vida, sabe? Sem um sufoco, sem a corda no pescoço, sabe? Para mim, sucesso é a gente tá feliz juntos, né? Tá em paz, tá confiante, confiar que o seu trabalho é bem feito, confiar que em Deus em primeiro lugar, que não vai faltar trabalho, porque se você faz um trabalho excelente, não vai faltar trabalho. Então, a gente confia nisso e realmente fica em paz, cara. Não fica pensando muito no futuro. Eu penso mais no futuro nessa que aconteceu da transição do ar-condicionado para da antena para ar-condicionado. Então, eu sempre estou pensando no futuro mais Nesse nessa área, sentido. nesse sentido, entendeu? Então, hoje em dia eu já estou pensando em outra coisa que eu vejo que vai acontecer no futuro. Então, eu Aham. estou de olho nela. Não fala para ninguém, senão eu vou copiar vocês. Mas eu já estou de olho, né? Então, hoje em dia eu estudo mais sobre geopolítica, sobre a questão financeira, de como pode acontecer algo no futuro, né? E o que o nicho de trabalho que a gente faz, será que vai suprir isso? Né? Então, eu estou sempre estudando sobre isso. A inteligência artificial vai chegar, alguns trabalhos realmente vão desaparecer, vão entrar em extinção, e não todos, né? Então, o que eu posso fazer daqui a 5 anos? Eu já estou pensando nisso. É uma coisa, assim, off para nós, que a gente sempre pensa sobre viver em comunidade e crescer juntos. Eu acho que o seu trabalho também tem feito isso. Quando um ajuda o outro, todo mundo cresce, sabe? Sim. E assim, no nosso jeito de pensar simples, a gente sempre imaginou viver numa comunidade onde
já aconteceu no passado, né? Que ali todo mundo ajuda um ao outro, seja na plantação, seja no cuidado, seja... Porque pode ser que a gente vive esse tempo, sabe? Claro, com de, certeza. tipo, não ter mais energia. Pensa, se não tiver energia, a gente vai ter quem tem hoje a energia solar. Aham. Então, a gente vai se preparar para um futuro onde só vai se ajudar quem estiver firme na fé, Aham. da amizade, na irmandade ali, sabe? Então, a gente pensa um pouquinho nisso também. Entendi. E hoje vocês têm uma liberdade que poucas pessoas têm, né? Porque vocês... A qualidade de vida que vocês têm... hoje eu vou trabalhar. Hoje eu não preciso ir trabalhar. Vocês têm essa... eu acredito que vocês pensam mais nesse sentido. Em ter essa qualidade de vida... não numa expansão, em alguma coisa do gênero. É isso? Sim, A gente tenta não pensar tanto em algo que vai nos limitar, talvez, né? Tipo, se a gente crescer e ter funcionários, talvez vai me limitar. Eu vou ter que ficar trabalhando, mas dependendo deles. Então, talvez me limite um pouco. O que a gente mais pensa é ter essa liberdade e poder ir com ela para qualquer lugar, né? Então, que nem o prestador de serviço. Se eu sair dessa cidade hoje e for ficar 15 dias numa cidade, eu posso trabalhar lá. Exatamente. Né? Eu acho que eu tô vendo muita gente fazendo isso, né? Não a pessoa ter que ir até o trabalho. É o trabalho que está acompanhando os casais e a pessoa, né? Sim. Tem muita gente trabalhando home office dentro de um motorhome. Né? Exatamente. Tô vendo muita gente fazendo isso, né? Conseguindo fazer isso. O trabalho de vocês, ele é A gente pode fazer em todos qualquer os lugar. Se você falar assim, ó, vamos viajar durante um ano. Durante um ano, vocês vão ter trabalho nas cidades onde vocês passarem. Sim. Então, é uma liberdade que... Eu vejo Quem tem isso? empreendedor que trabalha com vendas fazendo isso. O cara vai tirar umas férias e ele faz isso. Sim. Já ouvi caso aí de um Uber que eu peguei. Ele foi para Florianópolis, a família estava curtindo praia e ele estava ganhando dinheiro fazendo Uber, cara. Ele fazia 5, 6 horas, a família estava na praia e ele ganhava o dinheiro. Pagava a praia Entendeu? Muito legal. Hoje em dia, para trabalhar autônomo, tem muita opção. Tem bastante opção. E acho que a galera tá gostando. Tá. Tá gostando, sim, de Tá. ter essa liberdade. Sim, Né? com certeza. Um amigo nosso, essa semana, um mês passado, ele foi em casa, né? E falou também que saiu. Ele é CLT mesmo, que cara, ele gostava do chefe dele, assim... Aham. Honrava o chefe dele, mas ele percebeu, falou, cara, eu tô há anos com esse cara e eu não cresci nada. O cara cresceu muito e eu não cresci nada. E agora ele tá na rua, tá fazendo a correria dele e tá gostando. Ele gostou dessa liberdade. A liberdade, né? Eu acho que nada paga a nossa liberdade, sabe? Esse é o lado bom de ser autônomo, né? É você fazer o seu horário, você ter liberdade. A gente tem dias que a gente rala muito, trabalha o dia inteiro debaixo do sol, debaixo da chuva, os dias de luta. Mas também a gente sabe que o refrigério vem no outro dia, a gente pode ficar de folga em casa, tranquilos. Então, essa liberdade que eu tenho falado para as pessoas que é o que vale a pena você investir. E se cada um tem uma profissão, né, que seja, vale a pena você se esforçar por você, em vez de por um chefe. Sim, com certeza. Com certeza. E qual conselho vocês dariam para uma pessoa que é CLT, tem um sonho em empreender, mas fica com aquela... e agora? O que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Qual conselho vocês dariam para essa pessoa? Comece, né? Comece. Sem medo. Sem medo, porque hoje tem espaço para todos, né? Assim, e cada um dentro da sua profissão ali, lógico que você tem que ter uma profissão, um curso, alguma coisa que vai te colocar no ramo, né? Que você deseja. Mas se você se desafiar, você vai conseguir, eu creio. Eu vejo que tem que ter a mentalidade de começar pequeno, cara. Sempre a mentalidade de começar pequeno. Nunca começar grande. Nunca investir todo o seu dinheiro naquela cesta de ovos ali, né? É isso que eu ia perguntar. Tem gente que eu já ouvi muitas histórias de gente que saiu, pegou aquele dinheiro de anos de trabalho e investiu e perdeu em um mês, mano.
É isso que eu ia perguntar. 35 Existe algum anos erro? de trabalho você perdeu em um mês, cara. Então, esse erro é um erro para se evitar. Não investir Ah, tudo que você não, tem sim. em uma... Sim. É. Pensar em algo muito grande, começa pequeno. Aprende a primeira... o sistema, né? Porque o cara tem que aprender financeiro, vai ter que aprender o profissional daquela área, saber exatamente como aquilo funciona. Conquistar né? o Vamos cliente chegar de aí, mercado, tipo, né? só porque tá todo mundo ganhando dinheiro com uma tal de uma franquia, você tem dinheiro para comprar aquela franquia, você vai entrar com tudo sem saber Se preparar. sem se preparar, exatamente, né? E preparar em tudo, né, cara? Preparar Sim. psicológico, físico, espiritual, em tudo, né? Porque CLT, ele tem os horários certinho. O empreendedor não tem horário, não. Tem dia que você toma café, tem dia que você não toma, tem dia que você almoça, tem dia que você não almoça. Então, tem que se preparar muito para isso. Mas É dá uma certo. chave, né? Primeiro é uma chave que precisa virar na nossa mente, né? De que para fazer acontecer depende só de você. Sim. Então, porque o CLT nos deixa aprisionado nesse lugar de conforto, né? Igual a gente estava falando. É o confortável, é o cômodo. Então, isso impede a gente de crescer. Mas quando depende de você, você tem que fazer acontecer. Então, é uma coisa que ele gosta muito. É o desafio diário. É o desafio que nos motiva todos os dias a crescer, a aperfeiçoar o trabalho e a conquistar mesmo o espaço, a finalizar os serviços, tudo. O desafio é que nos move. Isso. E todo dia você cresce, né? Todo dia você aprende uma coisa. É. Nunca uma instalação vai ser igual a outra. Sempre você vai aprender algo novo. É. Hoje nós fizemos algo novo aqui nessa casa. Que eu nunca tinha feito. Olha Foi aí. muito fácil. Foi muito fácil fazer, cara, né? Foi? Do nada veio assim, eu falei, vamos fazer. E deu certo. Deu Foi certo. muito mais rápido do que... Ficou muito Sim. bom. Assim, ó, do nada. Entendeu? Então, isso é legal de você trabalhar todos os dias em algo que você gosta e ter a mente aberta para isso também, Exatamente. né? Não ficar focado, eu tenho que sempre fazer aquilo. Sempre, não é uma máquina, Aham. não é um robô que faz sempre a mesma coisa. Você tem criatividade, Deus te deu a criatividade. Exatamente. Eu acho isso tão importante que como está expandindo, esses dias eu fiquei pensando, como que esse século agora, de 2000 para cá, cresceu tantas coisas, tem tantas novidades. Eu creio que foi o empreendedorismo que fez isso. Sim. Porque Pós-pandemia. muitos empreendedores é muita criatividade, é muito pensamento, é muito criação, cara. Tá todo mundo querendo criar algo, então cresceu muito, Aham. né? Algo que no século passado talvez não tinha, né? Tava todo mundo Não focado ali tinha, que nem um robô fazendo exatamente. fazendo uma robozinho. A coisa. mesma coisa. Então tinha alguém que tinha aquela ideia e dava para os robôs fazer. Agora não, agora é várias pessoas tendo ideia. Às vezes bate, é igual, você vai no lugar, tá igualzinho, o cara fez lá, mas isso é bom, é importante. Com certeza. Tipo, pro mundo, pro lado financeiro, para tudo, cara. É importante ter a criatividade aí. Legal. E como que vocês resumem a jornada de vocês? Em uma frase. Uma frase. Uma frase. É a pergunta mais difícil, eu acho, do dia, né? Olha, se eu falar pra vocês que vocês já resumiram, vocês não vão acreditar, mas eu não vou falar. Mas vocês já resumiram É? a jornada de vocês. Vocês resumiram a jornada de vocês em uma frase, mas eu quero escutar de vocês. Liberdade, eu acho. Eu acho que é o desafio que nos move. É o desafio que nos move. Esse tem que ser o slogan de vocês. Esse tem que ser o slogan de vocês. desafio que O nos desafio move. que nos move. Eu já vi esse homem fazer coisas assim que eu achei, assim, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? E ele super focado, ele confiante mesmo, né, no serviço, no técnico, de entender, porque ele não é leigo, então ele sabe. Eu era leiga. Então, quando ele começou a desmontar o ar-condicionado, quebrar e tirar o pezinho, eu falei assim, meu Deus, perdeu a garantia do negócio, agora lascou. Então, eu vi ele fazer coisas que tava difícil, era um desafio que qualquer outro ia largar. Falei assim, ó, mediu o negócio, não cabe, tchau, não vou instalar. Mas ele não. Eu vou instalar. Eu vou instalar, nem que eu tenha que desmontar esse ar-condicionado todinho. Foi o que ele fez. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, meu, esse homem, ele não nega serviço, ele não acha o desafio difícil, ele vai e ele finaliza, ele faz. Então, pra mim é isso, sabe? Muito legal. E eu aprendi a confiar mais nele, né? Porque ele é o técnico e ele sabe o que ele tá fazendo. Então, Muito bom isso. Muito bom. E o prestador de serviço, empreendedor, tem que ter essa visão. Cara,
Cara, eu vim aqui pra resolver e eu vou resolver, cara. É. E às vezes você tem que tirar do seu bolso, às vezes você perde. Na vida você não ganha sempre. Aham, Às vezes você sim, perde, cara. sim. Eu vou arriscar, vou perder, cara. Nem que eu tenha que dar um ar-condicionado novo pra ele, Aham. mas eu vou arriscar. E deu certo, Deu cara. certo. Geralmente dá certo, cara. Com Geralmente dá certo. Legal. Se isso me limitar, eu ia perder o cliente, né? É verdade. Ele ia ter que chamar outra pessoa. É E era verdade. uma cliente antiga. Imagina se ele chama outra e o cara resolve. Já era. Acabou. Perdeu o cliente. Perdi o cliente. Agora os clientes chamam ele de MacGyver. É verdade, é verdade. Não, ele é um MacGyver, ele consegue. Eu falo assim, nossa, isso que é confiança. Você vê, isso é a confiança do É cliente. verdade, é verdade. Uhum. Recado para as pessoas, para o nosso público. Recado, o que vocês quiserem falar, qualquer coisa. O canal é de vocês. Meu Deus. Qualquer coisa. Nem que seja um Deus abençoe. Ai, ai. Aí eu acho que a pessoa tem que sempre confiar que ela é capaz de fazer algo. Acho que Deus nos criou e nos deixou isso. Mostrou que a gente é capaz de fazer algo. Você é capaz de fazer o que a sua mente imaginar, você é capaz de fazer. Então não tenha medo de fazer. Vai lá e faça. Pode sair errado, pode sair certo da primeira vez, né? É bom quando sai certo da primeira vez que você fica mais confiante ainda e fala, eu já fiz, deu certo, agora eu vou continuar. Mas sempre olhar para si, sempre olhar e ver que você é capacitado para fazer aquilo. Nunca olhar com negatividade. Ah, não vou poder fazer isso. Né? Perfeito. Sempre olhar e falar, eu posso fazer e vou tentar fazer. Vai dar certo ou vai dar errado, mas geralmente dá certo. E eu tentei. Eu tentei. É melhor Geralmente dá tentar certo. do que... Desistir sempre vai ser o mais fácil, né? Tipo, a gente vai ter desafios sempre, e o desistir sempre é o mais fácil, mas só tem o sucesso quem faz, quem não desiste. Então, não desista nas primeiras dificuldades, não desista e... Se você Começa. desistir de uma coisa, você vai sempre desistir de quase tudo que aparece. Então, se você desistir do seu trabalho, você vai desistir da sua família, você vai desistir da sua fé, você vai desistir de quase tudo. Por causa E quando disso. você tem uma mentalidade de que eu consigo fazer, você vai conseguir fazer quase tudo também. Perfeito. É isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Renata, obrigado. Denis, brigadão. Obrigado. Você é o Obrigada. cara. Acho que agradece. Eu espero que vocês tenham entendido que o casal também pode trabalhar junto. Sim. Quero comentários aqui, se você tem coragem de trabalhar com a sua esposa. Aquele abraço. Tchau, tchau.